Fala, jovem, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar sobre tratos pós-plantio, jovem. Etapa importantíssima no cultivo das nossas frutíferas. Nós estamos num caminho desde o planejamento, preparo do ambiente produtivo, preparo do solo, preparação e o plantio, né? Nós já falamos de tudo isso, falamos um pouco de quebra-ventos e vamos falar agora dessa etapa pós o plantio. Muitos dos agricultores acham que fez o plantio, é só molhar a planta ou esperar a boa vontade de São Pedro e depois de um tempo fazer algumas adubações. E na verdade os tratos pós-plantio são importantíssimos. E que são esses tratos, né? O plantio efetivamente é o ato de nós colocarmos a muda dentro do berço e colocar lá. O pós-plantio é tudo que faz e ajuda a sobrevivência dessa muda. Então, são tratos como a continuação do controle de formigas cortadeiras. É importante, porque eu falo continuação, porque se vocês lembrarem, quando eu falo planejamento do ambiente, o controle de formiga tem que ser feito sempre, jovem, sempre. Ele é intensificado no outono, mas ele não para nunca, tá? E formiga é uma das principais pragas que nós temos no pós-plantio. Ela tá no ambiente dela, chegou uma comidinha nova, no mínimo provar ela vai. Então eu tenho de tomar esse cuidado com essas formigas, tenho de continuar o trato, continuar o controle delas. Um segundo trato pós-plantio importantíssimo é a irrigação. Por mais que nós sempre vamos plantar no período chuvoso, mas às vezes é necessário uma irrigação a mais do que nós fazemos no plantio, né? A gente finaliza o plantio irrigando a muda com um volume substancial de água, no mínimo 10 litros por berço, né? Entre 10 e 20 litros é o ideal. Só que existe veranicos, às vezes não foi o suficiente a água, então é interessante pós-plantio, depois de uns 15 dias, 20, eu tava refazendo a irrigação. Se eu não tenho o sistema montado, vem com o tanque e dá mais uma molhada para nós garantirmos a umidade necessária, ali a boa acomodação do solo para ficar rente à muda, né? A irrigação pós-plantio tem muito da função de ajudar a estruturação do solo, retirar bolsões de ar, fazer com que a terra fique aderida à raiz, que aí eu tenho uma expansão rápida do sistema radicular. Um trato que todos acham que é pós-plantio e que a maior parte das pessoas erram é poda. Nem sempre eu vou podar logo após o plantio. Tem produtores que plantam e podam. Isso, do meu ponto de vista, é um crime, porque a primeira função da muda, quando é plantada, é se estabelecer no ambiente, ou seja, enraizar. Eu faço um plantio e eu já tenho uma brotação rápida, ou eu forço uma brotação rápida, eu estou prejudicando o estabelecimento da minha frutífera ali. Isso por quê? Porque ela precisa enraizar, jovens. Então, se ela vai brotar, ela está dividindo energia entre brotação e enraizamento. Para ela ter uma boa brotação, uma brotação vigorosa, bonita, eu preciso ter raiz explorando o solo. É natural da planta, natural, fazer com que raiz cresça primeiro que parte aérea. A planta sempre vai ter um equilíbrio entre parte aérea e raiz. Em alguns momentos, ela faz esse desequilíbrio para favorecer o crescimento. Então, a planta, sempre início de ciclo ou pós-plantio, a planta frutífera vai estar emitindo raízes para sustentar o crescimento da parte vegetativa. Então, não forçar a brotação. Não se força a brotação logo após o plantio. Em frutíferas igual citros, que às vezes é muda de pavio, uma manga que tem um crescimento vigoroso, quando ela iniciar a brotação natural pós-plantio ali, eu posso vir fazer a poda. Tá? No mínimo eu aguardo um mês para voltar podando as plantas. Plantas como abacate a gente não faz mais desponte, né? Muda, hoje em dia a melhor muda de abacate é uma muda de pavio, muda de haste única, e a gente deixa ela crescer naturalmente. Mais para frente nós escolhemos as pernadas. Então poda pós-plantio? Não. No mínimo um mês, dependendo da espécie, do nosso objetivo. Okay? Trato pós-plantio que pode ser interessante também é o uso de protetores solares, né? Nós aplicarmos um caulim, uma cal, ou produtos mesmo que tem essa função de protetor solar, que é algo que vai dar um refresco para a planta, né? O ideal é nós termos as plantas de cobertura ali no estágio avançado de crescimento, elas estarem fazendo essa sombra e papel de quebra-vento, né? Quebra-ventos temporários também são outras trato pós-plantio, né? Às vezes a minha árvore, meu quebra-vento principal está em formação, ele não está grande o suficiente, ou como
bom quebra-vento, a parte de baixo normalmente ela é mais rala, então deixa passar uma brisinha. No momento do plantio eu faço um quebra-vento temporário com a cultura anual, com milho, com uma cana, um capim. Isso ajuda demais no trato pós-plantio. E outros tratos, lógicos, né, são a cobertura de solo, né, para ajudar a retenção de umidade. O controle de plantas daninhas é muito importante nessa fase inicial. A planta não tem uma competição muito direta, mais para frente essa competição é insignificante, não dá problema, mas no início da vida da planta no ambiente novo é importante que ela não sofra nenhum tipo de competição. Então o uso de mulching, tanto palha seca ou outro tipo de mulching, é muito bem-vindo. E as adubações pós-plantio, né? Nós vamos esperar no mínimo um mês para iniciarmos a adubação dessas frutíferas, tá? Principalmente se eu for usar adubos solúveis, adubos químicos. É importante eu esperar isso para que o sistema radicular já tenha um bom desenvolvimento e que eu já tenha raízes maduras, raízes adultas, né? Elas vão tolerar um pequeno grau de salinização que um adubo químico pode estar causando. Mesmo os adubos orgânicos, é interessante a gente esperar um pouco para ela vir crescendo, porque eles também causam desequilíbrios, uma alteração momentânea no solo durante a solubilização dele. Então eu sempre vou iniciar a adubação de 1 a 2 meses após o plantio. Vai depender muito de como foi o preparo de berço e a forma de crescer da minha planta frutífera. Então, jovens, basicamente os tratos pós-plantio são esses, né? O que nós podemos fazer a mais é quando as plantas são tutoradas, né? A gente coloca o tutor nela para que a planta não fique balançando com o vento, né? Que o vento atrapalha muito o enraizamento, por isso, conforme a planta balança e ela não tem o sistema radicular bem desenvolvido, a raiz fica movimentando demais de crescimento. Então é comum no momento do plantio nós colocarmos alguns tutores. E ao longo desse ciclo aí, pós-plantio, a gente vai amarrando e fixando a planta nesse tutor. Tá? Nada mais natural, sempre cuidado para não estrangular e favorecendo já uma boa arquitetura da planta. E tratos fitossanitários também são interessantes, né? Nessa fase inicial, né? É uma fase de crescimento vigoroso, então muita folha verde, folha tenra. Entrar com os tratos culturais também, respeitando no mínimo um mês ali, quando possível, né? Às vezes a doença entra antes, mas o ideal é que a muda já venha toda esterilizada, imunizada para o plantio e depois nós fazemos esse trabalho. Beleza, jovem? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, né? Esses tratos não devem ser negligenciados. Às vezes o pessoal esquece do plantio e acha que plantou é São Pedro que cuida, eu vou lembrar só ano que vem. Não é bem assim que funciona. Show de bola? Então, convido vocês a seguirem o Tatu nas redes sociais, né? @Tatu da Fruta no Instagram, no Facebook, Pedro Peixe no LinkedIn e não esquecendo também do TikTok do Tatu da Fruta. Ainda não tem dancinha, mas logo terá. É um show de bola já. Então convido vocês a seguirem o Tatu no Instagram, @Tatu da Fruta, no Facebook, o mesmo @, TikTok também, mesmo @, no LinkedIn, para quem tiver interesse, é Pedro Peixe. E no mais é isso. Abraço e até semana que vem.